Meus irmãos e irmãs, olha aqui comigo um instante. Essa que aparece aí na sua tela, de apenas, teve a sua vida ceifada. Foi tirada do convívio dos pais de um jeito que ninguém consegue aceitar. Isto, tá? Por um rapaz de 19 anos, primo dela. A história toda ganhou o mundo e começou lá em São Félix do Xingu, no Pará. Enquanto a gente conversa, você está vendo aí as imagens que registram o momento em que os pais dela receberam a triste notícia, uma situação que nenhum pai e mãe deveria enfrentar. É aquele tipo de golpe que desmonta qualquer pessoa e a gente fica tentando entender como algo tão cruel pode acontecer dentro de uma casa onde deveriam existir familiares cuidando, protegendo. E quando a gente observa tudo isso, dá um aperto dentro do peito que não tem como explicar. A cena dos pais recebendo a triste notícia é daquelas situações que fazem qualquer um repensar o rumo que o mundo está tomando. A gente se pega perguntando a si mesmo onde foi que tudo desandou. Numa hora dessas, a única saída é pedir que Deus coloque a mão, console quem ficou e traga alguma luz no meio dessa dor. Porque, sinceramente, quando a maldade vem de tão perto, só a graça de Deus para sustentar quem sofre e não deixar a dor engolir tudo. Mas antes de eu entrar nesse assunto triste, eu quero pedir encarecidamente, por favor, deixe o like. O like tá baixo. O like faz com que os meus vídeos alcancem mais pessoas. Então, por favor, deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para você que me assiste, que tá vendo o final do ano chegar e precisa trabalhar, o meu amigo e parceiro Tom Dimas está disponibilizando uma mentoria gratuita, um curso gratuito para te ensinar como trabalhar vendendo online aqui na internet. Quem sabe essa pode ser uma porta para você montar um negócio online e sair da dificuldade. Então, quer saber mais detalhes? Fica até o final desse vídeo. O Temilson, de 19 anos, decidiu fazer em uma noite algo que não cabe na cabeça de ninguém. Ele saiu de casa, foi até a residência arrombou uma porta grossa e pesada, entrou no quarto e fez coisas que eu não posso nem detalhar aqui. Mas quem acompanha essas notícias malignas sabe ler nas entrelinhas. Depois de tudo, ele tratou como se fosse lixo, jogando em um matagal. Descartou no meio do mato como se fosse um lixo. E saiu como se nada tivesse acontecido. Agora dá uma olhada nessas imagens do instante em que ele foi algemado. A revolta tomou conta de todo mundo, a população, a multidão partiu para cima, querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas a polícia entrou no meio e impediu que aquilo terminasse ainda pior do que já estava. É devastador pensar, né, que alguém tão jovem tenha cruzado uma linha tão sombria e voltado para casa na maior frieza do mundo depois de ter feito essa atrocidade com... Ele saiu voltando para casa como se não tivesse feito nada. A prisão dele foi um momento tenso, porque a comunidade inteira já sabia do que tinha acontecido e a indignação estava transbordando na população. O pessoal ali não pensou duas vezes em cercar o cara, tomados, né, por uma mistura de dor e revolta, né, querendo uma resposta imediata para uma situação que ninguém consegue digerir. Mas a polícia segurou a situação, afastou a multidão e levou o acusado dali antes que o caos virasse uma tragédia dupla. É o tipo de história que deixa qualquer um abalado, tentando entender aonde foi que perdemos o senso básico de humanidade. Quando a gente se depara com uma notícia dessas, a primeira reação que bate é aquela vontade crua de ver o mal recaindo sobre quem fez tamanha crueldade. Porque a nossa natureza humana clama por vingança, quer devolver na mesma moeda, quer que a dor encontre aquele que causou tanta destruição. Mas aí a gente lembra do que Cristo nos deixou como orientação e não tem como fugir. Ele mandou amar até quem nos fere, mesmo que isso pareça impossível quando a revolta toma conta do coração. Não é uma lição leve, não é algo que se abraça da noite para o dia. É um peso que exige fé, domínio emocional e uma confiança gigante em Deus. E enquanto tudo isso se desenrolava, o pai levantou 3 horas da manhã para ir trabalhar, passou no quarto para olhar a filha e não encontrou ela. O chão sumiu, o coração disparou. Junto da esposa, ele correu para o mato, desesperado, gritando o nome buscando um sinal que infelizmente não veio.
é de cortar o coração. Imagina a cena desses pais, saindo de casa sem entender o porquê do silêncio da filha, no meio da escuridão, com uma esperança frágil nas mãos. O instinto de pai e mãe não aceitava a ideia do pior. Então eles entraram na mata, vasculharam cada canto e se embrenharam no meio das folhas, numa busca que deveria terminar com um abraço, não com uma tragédia. Enquanto caminhavam aflitos, é impossível não lembrar do conflito que nasce dentro de nós quando vemos algo tão cruel. O desejo humano é de vingança, mas o chamado de Deus é para manter o coração limpo, mesmo quando todas as circunstâncias pedem ao contrário. O pai dela, naquele momento, não pensava em justiça, não pensava em punição. Ele só queria a filha dele viva, segura, brincando como sempre. Mas a realidade foi dura demais e o que restou foi um Brasil inteiro tentando entender como a maldade consegue atravessar a porta de uma casa e virar o mundo de uma família de cabeça para baixo. A polícia, ela foi acionada e ela vasculhou aquela mata e encontrou o anjo na mata. Foi perto das 10 horas quando essas imagens foram registradas. Em meio ao cansaço e angústia, algo simples chamou a atenção. Um calçado largado ali. Na hora veio um estalo na cabeça, aquela sensação estranha de reconhecimento. Não foi imediato, mas a memória puxou o fio e trouxe a resposta. Acabaram se lembrando quem poderia ser o dono daquelas chinelas. Aquelas chinelas não era qualquer uma, pertencia a um jovem conhecido, um parente da família, primo da vítima. A partir daquele detalhe, tudo começou a ganhar um peso ainda maior, porque ali não era mais só uma busca, era uma confirmação de que algo muito grave tinha acontecido. Depois, quando a polícia entrou em cena, veio o que mais revolta qualquer pessoa que ainda tenha um pingo de temor a Deus. Esse primo foi pego e assumiu o que fez, falou sem demonstrar remorso, como se ele estivesse narrando algo comumente. Não houve sinal de arrependimento, nem um sinalzinho de consciência pesada. E aí é que a gente precisa parar e refletir com seriedade. Quando o coração chega a esse nível de frieza, não é só um crime que está diante de nós. É um retrato de como a ausência de Deus endurece o ser humano por dentro. Isso não é só uma notícia triste, é um alerta espiritual, porque aonde falta temor, sobra escuridão. E as consequências sempre recaem sobre a vida de pessoas inocentes. Quando as autoridades foram levantar o histórico desse cara, a situação ficou ainda mais pesada. Não era a primeira vez que aquele nome, aquele rapaz aparecia nos registros. Já havia tido outras ocorrências com o nome dele, inclusive envolvendo ele com práticas doentias com animais. Era algo que muita gente da região já sabia, a fama dele de fazer coisas libidinosas com animaizinhos. Ele já era conhecido por esse tipo de comportamento maligno, algo que revela uma mente totalmente corrompida, sem limites, sem freio moral algum. Nós não estamos falando de um deslize isolado, mas de um padrão que vinha sendo construído há tempos, longe dos olhos de muitos, mas não longe da realidade. E é aqui que entra uma verdade dura que a Bíblia sempre deixou claro. O pecado nunca fica parado no mesmo lugar, ele avança, ele cresce, se aprofunda. Aquilo que começa pequeno, quando não é combatido, vira algo cada vez mais repugnante. Quem se entrega a esse tipo de vício acaba perdendo completamente a noção do que é certo e do que é errado. Por isso o alerta é sério, tá? Não existe pecado de estimação. Ou você corta isso pela raiz com arrependimento real e mudança de vida, ou a tendência natural é descer degrau por degrau até chegar no abismo, onde a própria consciência não consegue mais suportar. Esses dias eu me deparei com um relato que me deu um aperto no estômago. Era um comentário, algo que a pessoa contou num podcast, em uma entrevista. O sujeito falou com uma naturalidade assustadora que tinha se afundado em conteúdo para maiores de 18, que virou rotina ele pegar o celular e assistir, procurar mais, repetir dia após dia. E aquilo foi criando um buraco dentro da cabeça dele, até que em um momento que ele mesmo descreveu como vergonhoso, ele começou a olhar para a própria irmã com outros olhos. Não foi algo que surgiu do nada, foi o resultado de uma mente que foi se contaminando aos poucos com conteúdos que você já sabe quais são, né? E isso deixa claro um princípio que muita gente não aprende. O pecado nunca se satisfaz, ele sempre pede mais. O que hoje parece só um vídeo, amanhã virá algo mais pesado, depois mais grotesco, até quebrar barreiras que antes pareciam impossíveis de atravessar. Quando a pessoa perde o temor a Deus e começa a brincar com esse tipo de coisa, a consciência vai sendo anestesiada. Por isso o alerta é sério.
Não é moralismo, é realidade espiritual. Ou se rompe com isso de forma radical, buscando ajuda e mudança de vida, ou o caminho natural é a degradação completa da mente, dos afetos e da própria alma. Isso que a gente está falando aqui não é achismo e nem exagero, é a própria Bíblia explicando isso de forma muito clara. Há um texto que diz que um abismo chama outro abismo. Quando você vai ao sentido original da palavra, ela carrega a ideia de algo sem limite, sem base, sem chão. E é exatamente assim que o pecado funciona. Ele nunca tem um ponto final. A pessoa entra achando que se controla, que pode parar quando quiser, mas aquilo vai se abrindo, vai criando um buraco gigantesco, cada vez mais fundo, dentro da pessoa. O que ontem parecia suficiente, hoje já não satisfaz. E amanhã existe algo ainda mais pesado. É um movimento constante de descida, sempre puxando para algo maior e mais destrutivo. E a Bíblia ainda vai além, quando fala que o próprio erro do homem acaba prendendo ele. É como se existisse laços invisíveis, cordas que vão se enrolando aos poucos. Tá? Ninguém acorda um dia preso de uma vez. Primeiro é um fio fino, quase imperceptível, depois outro, depois mais um. Quando a pessoa percebe, ela já está amarrada, sem força e sem direção. Por isso o alerta é sério. O pecado não é brincadeira, não é curiosidade, não é algo neutro. Ele escraviza, ele domina, ele cobra um preço alto. A única saída real é romper isso cedo, com temor a Deus, antes que esse abismo fique tão profundo que a própria alma não encontre mais chão e saída. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 14, diz: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas se enredaram e subiram sobre o meu pescoço, fez cair a minha força. Quando a gente vai mais fundo nesse texto, ele deixa de ser bonito e passa a ser assustador. A palavra usada para jugo é o mesmo objeto colocado sobre o pescoço do boi para tirar a sua força, controlar os seus passos e fazê-lo andar na direção imposta pelo dono. Não é um peso simbólico, é um instrumento de domínio. Esse jugo, o texto diz, que não vem de fora primeiro, mas nasce das próprias transgressões, que significa rebelião consciente, insubordinação deliberada, alguém que sabe o que está fazendo e mesmo assim ela rompe os limites. Em seguida, o texto afirma que esse jugo está atado, usando um verbo que transmite a ideia de algo amarrado com um nó firme, apertado de propósito, sem chance de se soltar sozinho. Não é um laço frouxo, é uma amarra calculada. Então aí vem a expressão, se enredaram, que no hebraico carrega a imagem de fios, cordas ou galhos que se entrelaçam uns nos outros até formar uma rede que prende o corpo inteiro. O pecado não parece como um ato isolado, mas como algo que vai se acumulando, se cruzando e se reforçando até subir sobre o pescoço, tirando força e mudando a direção da vida da pessoa. O resultado é inevitável. Fez cair a minha força. No hebraico, isso dá a ideia de alguém que teve a energia drenada e a resistência quebrada, não por um ataque externo, mas pelo próprio pecado, que pouco a pouco virou jugo, virou nó, virou rede e, por fim, virou prisão. E deixa eu esclarecer uma coisa aqui para ninguém fazer interpretação torta, tá? Aqui ninguém está passando pano, justificando ou amenizando ou colocando a culpa no diabo. Sabemos que o diabo atenta a pessoa para pecar. No entanto, o que está sendo exposto aqui é o caminho perigoso que o pecado faz dentro da vida de alguém. Uma coisa puxa a outra, e quando a pessoa percebe, ela já está envolvida em práticas que antes ela acharia absurda. Coisas que chocam, que causam revolta, que ninguém consegue entender direito. Um rapaz novo de 19 anos em uma sequência de decisões erradas que levaram a um nível de degradação que deixa qualquer um sem palavras. Uma mente doentia que foi até uma casa de uma família, entrou de madrugada e pegou, levou para o mato e fez o que fez. E aí você vê a reação do povo, a revolta, a tentativa de fazer justiça com as próprias mãos, porque a indignação é humana e visceral. Eu imagino perfeitamente quem está do outro lado aí, se perguntando, quase sem acreditar, como alguém chega num nível desses. Essa reação é normal, é humana. Eu mesmo fiquei horrorizado com o que foi aparecendo nas notícias, com os detalhes, com as informações que vieram à tona, uma atrás da outra. Não é algo simples de assimilar, não desce fácil, dá um nó na cabeça, causa indignação e revolta, causa espanto, e quem tenta fingir que isso aí não abala, está mentindo para si mesmo. Tem coisas que chocam porque escancaram como o ser humano pode ser tão maligno e lentamente perder o freio moral, mas o choque não pode parar só na indignação.
ele precisa servir de aviso. Ninguém vira isso de um dia para o outro. Existe um caminho, uma sequência de escolhas erradas, feitas aos poucos, repetidas, alimentadas, toleradas. É uma queda gradual e silenciosa que vai anestesiando a consciência. E o ponto aqui não é explicar e nem relativizar esse crime, tá? É mostrar o destino desse trajeto. O pecado nunca entrega o que promete. Ele seduz no começo, mas no final revela algo monstruoso. Quando a gente entende isso de verdade, passa a olhar as escolhas, as concessões com mais medo, mais temor e mais responsabilidade. Porque o preço quase sempre é maior do que alguém imagina no início. Se alguém está preso nesse tipo de prática, aquela de ficar viciado em celular, vendo coisas que não deve, não adianta se sentir distante desse caso desse rapaz. A diferença não é moral, é de cenário. Esse rapaz de 19 anos praticou essa atrocidade no mundo real, exposto, visível, escancarado. E outros fazem escondidos, atrás de uma tela, no silêncio do quarto, achando que ninguém está vendo, mas o princípio é o mesmo. O pecado não muda porque é digital, ele só muda de forma. Um ultrapassou a barreira do físico e o outro ainda está alimentando tudo dentro ali da mente da internet. Mas a raiz é idêntica, porque vamos ser honestos. Quando a pessoa se entrega a isso, mesmo que seja no virtual, ela já está se corrompendo por dentro. Na mente, ela já rompeu limites. Na mente, já houve entrega. Na mente, já houve consumo, desejo e práticas. O corpo ainda pode não ter feito no ato, mas a consciência já foi afetada. E é isso que precisa ser entendido com clareza. O pecado não começa nas mãos, começa nos pensamentos. O virtual não é inofensivo, ele treina, ele molda, ele empurra. Quem acha que pode controlar a própria mente apenas está no começo da descida, e esse é o alerta mais sério de todos. Ou isso é confrontado agora com temor e responsabilidade, ou a tendência natural é sair da mente e ir buscar expressão fora dela, no corpo. Eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, né? O que você achou desse vídeo, desse caso? Deixe a tua opinião aqui, comente, a tua interação é muito importante para esse canal, tá? Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, em seus contatos e grupos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, meu irmão e amigo Tom Dimas, parceiro aqui do canal, ele tem um método que tem ensinado milhares de pessoas a fazer dinheiro trabalhando, vendendo online. E ele já tem mais de 300 mil alunos que hoje vivem da internet ou fazem um extra trabalhando com a internet. Então, se você quer aprender a trabalhar na internet, entre em contato com a equipe do meu querido irmão Tom Dimas, que eles estão dispostos e prontos para te ajudar a sair da dificuldade e iniciar 2026 com dinheiro no bolso e trabalhando. Muito obrigado por ter me assistido. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.